Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo do anime. VTuber 伝説 A Ayuki estava dormindo quando seu celular começa a vibrar. Ela atende e sua gerente fala que a Sagiri Hareru pediu uma collab. A Ayuki se levanta na hora e aceita sem pensar duas vezes, mas a gerente explica que eles estão planejando um concerto solo ao vivo da Hareru e que ela quer que a última música seja uma nova, cantada junto da Ayuki. A garota fica espantada e pergunta por que ela. Suzuki fala que Hareru quer explicar isso pessoalmente. Hareru leva muito a sério seu trabalho de streamer e funcionária da Live On e tem uma forte vontade de dar suporte pelas sombras, tanto que ela prefere não fazer eventos onde é a principal, e por isso sempre recusou as propostas de concerto solo, mas ela disse que se a Shua participar com ela no final, ela aceitará. Ela até disse que não faria se Shua não participasse, e por isso ela está pedindo a Shua, que aceita com prazer. Suzuki agradece, a Ayuki diz que estará esperando ansiosamente. Suzuki se encontra com Hareru e pergunta se elas podem almoçar juntas. Hareru diz que sim. Suzuki pergunta se ela estava se preparando para o concerto. Hareru diz que sim, já que tem toneladas de coisas para fazer, mas a coisa toda a faz ficar constrangida perto dos outros. Suzuki pergunta o motivo. Hareru diz que é por causa do seu motivo para fazer o concerto, e por causa disso não consegue aguentar os olhos cheios de amor e respeito por ela. Suzuki fala que ela fez um bom trabalho. Hareru e a Ayuki terminam de compor a nova música. A Ayuki agradece por ajudá-la com a prática. Hareru diz que a ressonância da voz dela é um talento natural, mas a Ayuki diz que, em nível técnico, ela está longe de sua senpai, e a letra da nova música foi desafiadora, tanto que ela não tinha certeza de como interpretá-la, mas Hareru não só entendeu o significado da música, como a guiou em como cantá-la. Hareru ri e diz que é óbvio que ela entenderia, já que foi ela quem escreveu a letra. A Ayuki fica mega surpresa. Hareru fala que é o final do concerto, então ela colocou tudo de si nisso. A Ayuki pergunta se Hareru tem certeza que quer que cantem juntas. Hareru diz que sim, já que a música só tem sentido se for com ela, então pergunta se é algo que a Ayuki quer perguntar. A Ayuki pergunta o motivo dela ter aceito fazer o concerto solo, e fica preocupada que essa seja sua última performance antes de se graduar. Hareru ri, dizendo que não, e pergunta se a Ayuki já fez um teste de QI. Ela responde que não. Hareru continua. Ela fez um teste e seu QI é de 160. A Ayuki pergunta o que isso tem a ver com... Hareru a interrompe dizendo que é a resposta para a pergunta dela. Em sua casa, a Ayuki pesquisa sobre QI e descobre que acima de 130 a pessoa é considerada um gênio. Então seu senpai, cujo QI é de 160, é um super gênio. Mas isso não responde sua pergunta. A Ayuki fica pensativa sobre a relação entre o QI alto de seu senpai com o motivo dela fazer um concerto solo. Então recebe uma notificação da rede social. Alice fala sua vontade para com a Ayuki. Mashiro responde o comentário. Alice diz que irá tomar a Ayuki de volta. Então elas começam a discutir como lutadores de luta livre. Mashiro provoca, chamando-a de Alice diz que estaria confortável se a Ayuki a mandar se afastar e a chamar de desprezível. Mashiro a manda se afastar e a chama de desprezível. Alice diz que não é dela que ela quer ouvir essas palavras, que foi ela quem degradou a Ayuki primeiro, que se a Ayuki falar sim, você fala sim, se ela falar não, você fala não, que isso é a moralidade básica humana. Mashiro retruca que fazer todas as vontades de alguém não é saudável, que às vezes ela é fria com a Ayuki para o bem dela, que esse é seu vínculo com ela, como melhores amigas, como colega de geração e sua mãe. Alice diz que é a pomposidade da Mashiro que ela acha mais abominável. Como ela disse no começo, ela ama a Ayuki mais do que qualquer um pode. Amor conquista tudo, que ela quem deve ser a amiga colorida. Mashiro sugere deixar a Ayuki decidir quem é a número 1. Elas irão convidar a Ayuki para uma stream e fazê-la escolher. A Ayuki percebe que isso está indo em uma direção estranha. Alice acha que é uma ótima ideia e aceita seu desafio. Mashiro fala que está combinado e irá fazer essa confiança dela cair de joelhos. A Ayuki se pergunta se elas acabaram de combinar uma collab com ela sem perguntar a ela primeiro. A collab stream se inicia. Alice e Mashiro se apresentam ao mesmo tempo. A Ayuki, que está no modo a Ayuki melancólica, se apresenta e pergunta se pode ir embora. Alice nega fortemente, já que ela é a estrela da vez, que é hoje que ela supera a última barreira para o noivado delas. Mashiro explica que elas irão competir para ver quem é a mais digna da Ayuki. Elas ficam empolgadas e a Ayuki se preocupa. Alice pergunta se a Ayuki está bem, mas conclui que ela quer um cinturão de papel principal. A Ayuki nega fortemente. Mashiro pede para ela aproveitar, já que tem duas lindas garotas abajulando. A Ayuki diz que ela não é importante o suficiente para ter pessoas lutando por ela. Mashiro diz que ela é dela e sempre será.
Alice declara que a Aoyuki é a pessoa mais importante em seu mundo. A Aoyuki sente que há algo de errado ali. A Alice ela entende, mas Mashiro está exagerando. A Aoyuki acredita que Mashiro está fazendo isso para envergonhá-la e está se divertindo. Já que a Mashiro que ela conhece nunca falaria desse jeito. Mashiro diz que apenas quer provar para a novata que ela é a melhor combinação. Enquanto se diverte com o quão embaraçada ela fica. A Aoyuki pergunta se todo aquele papo de ligação que elas compartilham era coisa do jogo dela. Mashiro fala que estava séria quando disse aquilo e fica envergonhada. A Aoyuki fica surpresa. Alice corta elas, dizendo que não irá deixar isso se tornar uma comédia romântica sem ela. A Aoyuki se recompõe e diz não ter intenção de participar. Mashiro sugere que ela beba Cat Zero e se transforme na chuva. A Aoyuki diz que elas estão agindo como as palhaças e tem que se segurar para ser a séria. Alice fica emocionada por a Aoyuki não beber Cat Zero por ela. A Aoyuki diz que essa não é a sua personagem, que ela é quem admira e não que é admirada, que era para ela ser a palhaça do grupo. Alice fica excitada com a Aoyuki em uma posição incomum e começa a tirar a sua roupa íntima. A Aoyuki a coloca de volta virtualmente e pergunta quem a fez ficar assim. Mashiro responde que foi ela. Chuva pede desculpas e pergunta como elas vão competir por ela. As duas ficam pensativas, deixando a Aoyuki confusa. A Aoyuki fala que planejamento é algo muito importante. Mashiro diz que, independente das condições, não perderá para uma novata. Alice sugere decidirem pelos comentários e fala que irão fazer um quiz sobre a Aoyuki. Alice pega uma pergunta entre os comentários. O que a Aoyuki lava primeiro no banho? A Aoyuki as para. Pergunta por que ela tem que falar dos seus hábitos de higiene em público e fala para ignorar essa pergunta. Alice fica chocada e Mashiro pede para ela esperar. Ela fala que existe um conceito conhecido como erotismo do desconhecido, que esconder uma coisa só abre espaço para pensarem que sua recusa significa que a resposta é a mais indecente. A Aoyuki fica chocada e envergonhada. Mashiro explica que a melhor opção para ela é responder a pergunta, ou a resposta é realmente algo erótico. A Aoyuki cede, dizendo que vai responder de forma que não abre espaço para mal entendidos. Mashiro diz saber tudo sobre a Aoyuki e deixa Alice responder primeiro. Alice diz que acabará com a confiança da Mashiro. Graças às câmeras que ela escondeu pelo apartamento da Aoyuki, não tem como ela não saber a resposta. A Aoyuki pede para Alice parar e pergunta, preocupada, se Alice realmente escondeu câmeras em seu apartamento. Alice responde, em 360 lugares. A Aoyuki fala que sua casa virou um panóptico. Alice completa 360 lugares do banheiro dela, isso sim. A Aoyuki manda ela espalhar um pouco mais. Mashiro pergunta por que ela está dando conselhos, se é seu fetiche. A Aoyuki responde absolutamente não. Alice diz que foi apenas uma brincadeira. A Aoyuki fica aliviada. Alice fala que a primeira regra de um fandom é nunca atrapalhar ou incomodar seu favorito. Mashiro diz que é bem adulto da parte da Alice e se gaba de, por estar na posição de amiga, ela pode pregar peças e flertar com ela. Alice sai correndo para comprar câmeras. A Aoyuki dá bronca nas duas. Alice por causa da regra de fã e Mashiro por provocar Alice. Alice fala que a Aoyuki lava primeiro os pés. A Aoyuki diz que ela errou. Alice fala que irá cometer seppuku. Mashiro responde os braços. A Aoyuki fica surpresa com a resposta certa. Alice fala que deve morrer e a Aoyuki percebe que Mashiro acertou facilmente. Então pergunta se é ela quem colocou as câmeras de vigilância. Mashiro diz que não. Ela fala que é porque elas já tomaram banho juntas. A Aoyuki entende, mas percebe que ela realmente estava a observando e a chama de tarada. Alice protesta dizendo que é injusto Mashiro já saber as respostas. Mashiro se defende, falando que foi ela quem perguntou sobre o banho. Alice pergunta a opinião da Aoyuki, que responde que talvez seja mais justo usar uma coisa que elas não têm conhecimento. Alice a elogia e segue para a próxima pergunta, o pedido de casamento ideal para a Aoyuki. Alice diz que seria em um lugar luminoso e romântico, que aceita ser a segunda mulher depois da Cat Zero. A Aoyuki responde que fingiria que foi engano e sairia correndo com todas as forças. Mashiro raciocina que, como a Aoyuki não gosta de coisas chamativas, então ela esperaria até um dia em que elas estão tranquilas em casa para simplesmente virar e perguntar se ela quer se casar com ela. A Aoyuki diz ter ficado envergonhada pela Mashiro ter acertado em cheio. O próximo tópico é as zonas eróticas da Aoyuki. A Aoyuki fala que Alice apenas quer saber a resposta e rejeita o tópico. Alice pergunta como ela adivinhou e muda o tópico para zonas eróticas da Mashiro.
Mashiro pergunta por que dela. Alice responde que talvez a Oyuki queira saber. A Oyuki dá um ponto para Alice por ela a conhecer tão bem. Mashiro chama a atenção delas. Mashiro sugere um tópico: quais as preocupações atuais da Aoyuki. Ela adiciona que ser parceira de verdade significa sempre estar lá nas horas de necessidades. Alice fala que é um momento raro de sabedoria por parte da Mashiro. Mashiro fala que ela é uma kohai atrevida e pergunta se deveria fazer o nojinshi bem vulgar dela. Alice diz por favor que seja um em conjunto da Aoyuki. Vendo elas discutindo, a Aoyuki percebe que elas poderiam se dar bem se quisessem, que parece que elas estão se divertindo bastante sem ela. A Aoyuki então pensa em algo e solta um A. Mashiro pergunta se ela está pronta para responder. A Aoyuki diz que é algo preocupante e nenhuma delas sabe o que é. Alice se sente desafiada, pois ela assistiu todas as lives dela. Mashiro pergunta se é algo que ela nunca falou mesmo offline. A Aoyuki pede para elas responderem. Mashiro provoca que ela estava feliz com os cortes dos melhores momentos da Awa e pergunta se ela quer que mais pessoas digam que ela é fofa. A Aoyuki fica sem jeito e fala que não é isso. Mashiro fala que mais cedo ela queria que os espectadores elogiassem a comida dela, então tentou comprar pratos novos, mas é algo que ela não ouviu, então não deve ser isso, e pede desculpas. A Aoyuki fala que ela está fazendo de propósito, envergonhada, e rapidamente passa a vez para a Alice. Alice pergunta se é não ter uma torneira de Gat0. Mashiro a chama de ingênua e diz que a Aoyuki já tem uma dessas em casa. Alice pede perdão pela ignorância e a Aoyuki fala que não tem. Mashiro admite não saber e que sente um pouco de vergonha por isso. Alice também não sabe e pergunta o que a está incomodando. A Aoyuki responde que ela não aguenta mais ver as duas brigando e ela pede para não brigarem por alguém indigna como ela e que adoraria ver o sorriso delas. Mashiro nega e diz que a Aoyuki é dela. Alice diz que há horas que é preciso lutar. A Aoyuki pergunta por quê, já que ela estava tentando encerrar o quadro. Ela sugere que Shua fique com a Alice e a Aoyuki com a Mashiro. Mashiro recusa, dizendo que as duas são dela. Alice diz que ter ambas as facetas é o que faz da Aoyuki tão preciosa, que ela seria insuficiente sem uma delas. Alice diz que elas ainda não decidiram a esposa mais adequada para a Aoyuki. Mashiro concorda, dizendo que essa luta continuará por mais tempo, e pergunta se Alice não ficou feliz por conhecer um pouco mais sobre a Aoyuki. Alice pergunta se Mashiro fez isso por ela. Mashiro diz que sai com ela na vida real, então ela tem vantagem. Alice fala que Mashiro é uma rival digna. Elas apertam as mãos e a Aoyuki pergunta por que elas estão agindo como se tivessem resolvido isso. Mashiro diz que não vai deixar Alice ficar com a Aoyuki, deixando-a vermelha. A Aoyuki bebe uma Gat0, enquanto pensa que fizeram o que queriam com ela, que depois daquilo, elas vieram perguntar se tinha alguma outra preocupação. A Aoyuki se pergunta o que Hareru está pensando e o que a levou a querer fazer esse concerto. E esse foi o episódio 11.